A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou Veridiana Costa e estamos aqui hoje para mais um dia de leitura. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado é o teu santo nome. Muito obrigada, Pai, por mais um dia de vida. Agradeço por sua bênção e por sua proteção. Muito obrigada, Senhor, pelos teus livramentos, Pai. Por favor, nos abençoe nesta leitura. Que cada palavra sua, Senhor, seja ensinamento em nossas mentes e em nossos corações, nos inspire e nos direcione sempre a Ti, em nome de Jesus. Lembrando que estamos lendo o capítulo, o livro de Jó, né? Estamos na parte em que Jó e seus amigos estão ali debatendo, né? Jó ele está tentando se justificar, achando que o que ele está passando ali é uma punição, e seus amigos estão tentando lhe mostrar que ele não é perfeito, né? Que todos nós temos os nossos defeitos, afinal de contas, todos nós somos nascidos do pecado, né? E no capítulo 16, Jó acusa seus amigos. Então, respondeu Jó e disse: Tenho ouvido muitas coisas como estas, todos vós sois consoladores molestos. Porventura não terão fim estas palavras de vento? Ou o que te irrita, para assim responderes? Falaria eu também como vós falais, se a vossa alma estivesse em lugar da minha alma, ou amontoaria palavras contra vós, e menearia contra vós a minha cabeça? Antes vos fortaleceria com a minha boca, e a consolação dos meus lábios abrandaria a vossa dor. Se eu falar, a minha dor não cessa, mas calando-me eu, qual é o meu alívio? Na verdade, agora tu me tens fatigado, tu assolaste toda a minha companhia. Testemunha disto é que já me fizeste enrugado, e a minha magreza já se levanta contra mim, e no meu rosto testifica contra mim. Na sua ira me despedaçou e me perseguiu. Rangeu os seus dentes contra mim e aguçou meu adversário, os seus olhos contra mim. Abrem a sua boca contra mim, com desprezo me esbofetearam, e contra mim se ajuntaram todos. Entrega-me, Deus, ao perverso, e nas mãos dos ímpios me faz cair. Descansado estava eu, porém ele me quebrantou, pegou-me pela cerviz e me despedaçou, também me pôs por seu alvo. Cercam-me os seus flecheiros, atravessaram os rins e não me perdoa. O meu fel derrama sobre a terra. Fere-me com golpe sobre golpe. Arremete-me contra mim como um valente. Costurei sobre a minha pele o pano de saco e cobri a minha cabeça com pó. O meu rosto está todo descorado de chorar, e sobre as minhas pálpebras está a sombra da morte. Apesar de não haver violência nas minhas mãos e de ser pura a minha oração, terra, não cubras o meu sangue e não haja lugar para ocultar o meu clamor. Eis que também agora a minha testemunha está no céu e o meu fiador nas alturas. Os meus amigos são os que zombam de mim. Os meus olhos se desfazem em lágrimas diante de Deus. Se alguém pudesse contender com Deus pelo homem, como o homem pelo próximo, porque passarão poucos anos, eu serei o caminho por onde não tornarei. E no capítulo 17, Jó continua.
O meu espírito se vai consumindo, os meus dias se vão apagando, e só tenho perante mim a sepultura. Porventura não estão os zombadores comigo? E os meus olhos não passam a noite chorando pelas minhas amarguras? Promete-me agora e dá-me um fiador para contigo. Quem há que me dê a mão? Porque aos seus corações encobristes o entendimento, por isso não os exaltarás. O que lisonjeando fala aos amigos, também os olhos de seus filhos desfalecerão. Porém, a mim me pôs por um provérbio dos povos, de modo que já sou uma abominação perante o rosto de cada um. Pelo que já escureceram de mágoa os meus olhos, e já todos os meus membros são como a sombra. Os retos pasmarão disto, e o inocente se levantará contra o hipócrita, e o justo seguirá o seu caminho firmemente, e o puro de mãos irá crescendo com força. Mas, na verdade, tornai todos vós e vinde, porque sábio nenhum acharei entre vós. Os meus dias passaram e malograram os meus propósitos e aspirações do meu coração. Trocaram a noite em dia. A luz está perto do fim por causa das trevas. Se eu esperar, a sepultura será minha casa. Nas trevas estenderei a minha cama. Direi à sepultura: Tu és meu pai. E aos vermes: Vós sois minha mãe e minha irmã. Onde, pois, estaria agora a minha esperança? Sim, a minha esperança, quem a poderá ver? Ela descerá consigo à sepultura e haverá descanso no pó. Aí então Bildade fala com Jó no capítulo 18. Então respondeu Bildade, o suíta, e disse: Até quando poreis fim às palavras? Considerai bem e então falaremos. Porque somos tratados como animais, como imundos aos vossos olhos? Ou tu, que despedaças a tua alma na tua ira, será a terra por tua causa? Remover-se-ão as rochas do seu lugar? Na verdade, a luz dos ímpios se apagará e a faísca do seu fogo não resplandecerá. A luz se escurecerá nas suas tendas e a sua lâmpada sobre eles se apagará. Os seus passos firmes se estreitarão e o seu próprio conselho o derrubará. Porque por seus próprios pés é lançado na rede e andará nos fios enredados. O laço o apanhará pelo calcanhar e prevalecerá contra ele o salteador. Está escondido debaixo da terra uma corda e uma armadilha na vereda. Os assombros o espantarão em redor e o farão comer de uma parte para outra, por onde quer que apresse os passos. Será faminta a sua calamidade e a destruição está pronta ao seu lado. Serão devorados os membros do seu corpo. Sim, o primogênito da morte devorará os seus membros. A sua confiança será arrancada da sua tenda onde está confiado, e isto o fará caminhar para o rei dos terrores. Morará na sua mesma tenda o que não lhe pertence. Espalhar-se-á enxofre sobre a sua habitação. Por baixo se secarão as suas raízes e por cima serão cortados os seus ramos. A sua memória permanecerá na terra e pelas praças não terá nome. Da luz o lançarão nas trevas e afugentar-lo-ão do mundo. Não terá filho nem neto entre o seu povo,
e resto nenhum dele ficará nas suas moradas. Do seu lado do seu estado se espantarão os vindos do acidente, e os do Oriente ficarão sobressaltados de terror. Tais são, na verdade, as moradas do perverso, e este é o lugar do que não conhece a Deus. E Jó responde a Bildade no capítulo 19. Respondeu Jó e disse: Até quando entristeçais a minha alma e me quebrantais com palavras? Já 10 vezes me envergonhastes. Vergonha não tendes de contra mim vos endurecerdes. Embora haja eu, na verdade, errado comigo, ficará o meu erro. Se deveras vos levantais contra mim e me acusais pelo meu opróbrio, saberei agora que Deus é o que me transtornou e com a sua rede me cercou. Eis que clamo violência, porém não sou ouvido. Grito socorro, porém não há justiça. O meu campo ele entrincheirou, já não posso passar, e nas minhas veredas pôs trevas. Da minha honra me despojou, tirou-me a coroa da minha cabeça, quebrou-me de todos os lados, e eu me vou, arrancou a minha esperança como uma árvore, e me fez inflamar contra mim a sua ira, e me considerou como consigo, como a seus inimigos. Juntas vieram as suas tropas e prepararam contra mim o seu caminho, e se acamparam ao redor da minha tenda. Pôs longe de mim a meus irmãos, e os que me conhecem deveras me estranharam. Os meus parentes me deixaram, e os meus conhecidos se esqueceram de mim. Os meus domésticos e as minhas servas me reputaram como um estranho, e vim a ser um estrangeiro aos seus olhos. Chamei a meu criado, e ele não me respondeu. Cheguei a suplicar-lhe com a minha própria boca. O meu hálito se fez nojento, e a minha mulher e até os meus irmãos têm repugnância de mim. Até os rapazes me desprezam, e levantando-me eu, falam contra mim. Todos os homens do meu secreto conselho, me abominam, até que os que eu amava se tornaram contra mim. Os meus ossos se apegaram à minha pele e à minha carne, e escapei só com a pele dos meus dentes. Compadecei-vos de mim, amigos meus, compadecei-vos de mim, porque a mão de Deus me tocou. Por que me persegues assim como Deus, e da minha carne não vos fartais? Quem me dera agora que as minhas palavras fossem escritas, quem me dera fossem gravadas num livro, e que com pena de ferro e com chumbo para sempre esculpidas na rocha, porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. E depois de consumida minha pele, contudo ainda em minha carne, verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos, e não outros o contemplarão. Por isso o meu coração se consome no meu peito. Na verdade, devíeis dizer: por que o perseguimos? Pois a raiz da acusação se acha em mim. Temei vós mesmos a espada, porque o furor traz os castigos da espada, para saberdes que há um juízo. Olha só, né? Então, com tudo o que está acontecendo, Jó agora já está começando a entender a situação, e aqui ele está vendo, né? Está tendo a esperança que ele não blasfemou contra Deus em nenhum momento, e aqui ele já tem o entendimento que Deus
é dono de tudo, né? Então ele já fala aqui que verá Deus, né? Ele já não está tão se importando tanto com o que está acontecendo com ele. Um detalhe que nos chama a atenção nesse capítulo aqui é que Jó fala que no momento da dificuldade, todos que lhe amavam sumiram, né? Ficaram esses três amigos, mas esses três amigos, na realidade, estão ali os acusando, né? Eles não estão defendendo, tanto que Jó lhes chama a atenção, né? Que se fosse ao contrário, Jó estaria fortalecendo-os, né? Estariam consolando-os, né? E não os acusando, né? Como se houvesse pecado, como se estivesse sendo punido por alguma coisa, né? E os que ele ama, nenhum desses está perto dele, né? Todos se afastaram dele. Então, é um momento interessante. Eu vou deixar para a gente ver aqui, que amanhã Zofar começa a falar outra vez, e a gente deixa para ler tanto o Zofar falando quanto a resposta de Jó, né? Para não ficar dividido. Mas o interessante aqui é porque Deus fala: maldito o homem que confia no homem, né? E assim, realmente, visivelmente, você olhando para Jó, não dá nem para imaginar, porque ele estava irreconhecível, né? Estava puro pele e osso, e sendo que toda a sua pele estava cheia de crostas, de feridas, né? Ele usava telhas para coçar as feridas, as cascas de feridas, né? E assim, um mau cheiro, né? Tanto do corpo quanto da boca, do seu hálito, porque a saúde dele não foi só fora, não foi só externa, foi interna também, né? Porque Deus disse: toca ali na saúde, mas não lhe tire a vida. Então, Satanás tocou na sua saúde completamente. Então, Jó estava completamente sozinho, sem ninguém, sem nada de saúde, ele não tinha um pingo de saúde, ele não tinha forças nem para levantar, né? Mau cheiro, e todas aquelas pessoas, porque Jó, quando estava bem, ele seguia a Deus e tudo, mas ele ajudava a todos à sua volta ali. Ele ajudava não só a família, ele ajudava a todos à sua volta, todos da vizinhança ali. Ele ajudava. E ninguém compareceu ali para dar uma palavra de consolo. Ninguém compareceu para dar uma palavra de consolo. Os três que apareceram foram para crucificá-lo, vamos dizer assim, né? Deus me perdoe, Pai, crucificá-lo não, porque quem foi crucificado foi Jesus Cristo, né? Mas para acusá-lo, né? Foi ali, creio eu, que também foi uma armadilha também de Satanás para ver se as palavras endurecidas também tocasse o coração dele e ali ele blasfemasse contra o Senhor, aceitasse aquelas palavras e blasfemasse contra o Senhor. Mas a gente vê nesse momento, né? E hoje a gente vê muito isso, né? Enquanto você me serve, né? Enquanto você me serve para alguma coisa, eu sou seu amigo. A partir do momento que você não me serve para nada, então não quero mais saber de você. Hoje em dia, infelizmente, é assim, né? O que manda é o dinheiro, é o status, é o poder, né? Então, quem tem status tem muitas pessoas à sua volta. É por isso que rola muita depressão, é por isso que rola muita ansiedade, muitos problemas psicológicos. Acontece que rola muito por isso. Às vezes acontece de pessoas ter um status elevado, né, ter uma posição financeira boa e por algum motivo, de repente, perdeu um pouquinho disso, e quando perde isso, aqueles que se julgavam seus amigos, eles desaparecem. Então você acaba perdendo muito mais do que você pensava, né? Porque você perdeu seus amigos, você perdeu seu dinheiro, você perdeu seus status,
e principalmente você perdeu seus amigos, né? Então, o que mais te afeta é exatamente isso, os amigos, em quem você achava que podia confiar, né? Tem um versinho, ele é bem antigo, que diz assim: guarde bem os teus segredos para viveres em paz. Tens amigos nos touguedos, mas nem sempre em horas más, né? Eu escutei esse versinho na minha pré-adolescência e eu sempre levei isso comigo. Eu não era evangélica na época, mas eu sempre levei isso comigo, porque eu aprendi cedo que, infelizmente, a maioria, não são todos, mas a maioria do ser humano, ele funciona assim, né? A ambição vem em primeiro lugar. Então, Deus nos ensina que, em primeiro lugar, acima de tudo e de todos, é Deus. Depois de Deus vem a sua família. Depois da sua família, aí que vem o seu trabalho, né? E, obviamente, do seu trabalho vem o dinheiro. O dinheiro você não ganha, o dinheiro você recebe. Por que você não ganha? Você recebe. Você recebe porque você trabalhou para recebê-lo. Você tem que ter o dinheiro para o seu uso. O dinheiro que tem que trabalhar para você, não é você que tem que trabalhar para o dinheiro. Então você tem que saber colocar as suas prioridades. Você tem que ter a consciência. E nem todos que se dizem seus amigos são seus amigos, né? Então, o que acontece? Infelizmente, muitos casos psicológicos, né? Depressão, síndrome do pânico, ansiedade, estresse, né? Crises de pânico, ataques de fúria, por exemplo, né? Ataques de fúria a gente vê muito na TV, né? O que é o ataque de fúria? Ataque de fúria é uma pessoa que sempre foi tranquila, sempre foi sossegada, mas que sempre é o famoso engolidor de sapos, né? Que sempre passou tudo, sempre aconteceu tantas coisas em sua vida, mas nunca respondeu à altura. Preferiu não responder, preferiu engolir, preferiu deixar quieto e tal. Mas chegou no momento que ele explodiu, e ali ele perdeu a cabeça e pronto. Nesse ataque de fúria, não adianta falar com ele. Ali nesse ataque de fúria, você tem que chamar alguém especializado. Nem a polícia está preparada para isso. Então, o mais certo seria uma clínica psiquiátrica mesmo, porque eles têm jeito para trabalhar, para mexer com esse tipo de pessoa, porque a polícia eles não estão preparados para lidar com problemas psicológicos, eles estão preparados para lidar com bandidos, né? E ataque de fúria não é bandido, eles vão sair quebrando tudo, vão sair, se por acaso alguém chegar na frente, eles vão bater na pessoa que estiver na frente, mas eles não têm noção disso, né? O psicológico dele ali, o olho dele está fechado, ele não está vendo nada, ele não está tendo consciência do que está fazendo. Então, o certo é a clínica psiquiátrica que tem que estar ali tentando apaziguar a situação daquela pessoa, fazer aquela pessoa entender. A polícia, o que ela pode fazer é tentar imobilizar aquela pessoa para que o doutor psiquiatra ele possa aplicar ali um sedativo, alguma coisa para que essa pessoa se acalme e seja levada à clínica para daí então fazer um tratamento. Então hoje, infelizmente, a maioria das doenças que nós temos hoje são psicológicas exatamente por isso, porque nós não estamos preparados nós não fomos feitos para viverem sozinhos. Nós fomos feitos para ter uma confiança. Aí o que acontece? Né? Não fomos feitos para viver sozinho, por quê? Adão vivia sozinho, mas Deus falou, não é certo que o homem vive sozinho. Vou lhe fazer uma auxiliadora. Então ele fez a mulher. Se fosse para viver sozinho, Adão teria continuado sozinho no Éden. Então, quando ele preparou uma auxiliadora, e ele disse, né?
Ao se casar, os dois se tornam uma só carne. Então, nós temos que entender que os dois é para se unir, e cada um ceder uma parte, cada um entender a parte do outro, compreender a parte do outro. O problema é que cada um está querendo olhar por seu próprio umbigo, né? Não entende a parte do outro, e aí é que começa as discussões, os distanciamentos e a tecnologia ainda por cima. Embora ela nos ajude a falar com a parentela que está longe, mas ela nos distancia a família que está perto, né? Você pode ver, se você olhar em volta ali, você for jantar com a família e olhar em volta, a mesa está cheia ali de pessoas, né? Toda a família, mas todas elas estão no celular. Ninguém está conversando com ninguém e todas elas estão no celular. Então, a gente tem que usar a tecnologia a nosso favor. E infelizmente está invertido, né? Aí é por isso que acontece muitas brigas de casais, muitas discussões, muitos divórcios. Lembrando que Deus ele é contra o divórcio, né? A Bíblia diz isso, ele é contra o divórcio. Deus prefere, mesmo um único momento em que Deus aceita, e mesmo assim ele prefere a reconciliação, que ele aceita o divórcio, é em caso de traição, mas mesmo assim ele prefere que perdoe e reconcilie-se, né? Mas ele é totalmente contra o divórcio. Então a gente tem, tanto que no casamento é dito o quê? Até que a morte o separe. Então o casamento é um só. O casamento é para a vida toda. Só vai acabar esse casamento quando um falecer. Então o outro se tornará viúvo. E uma coisa interessante que eu ouvi hoje, não sei se é verdade, mas eu ouvi aí numa rede social que o sogro, né, o sogro, a sogra, mesmo depois que você se separa e tal, ele continua sendo sogro e sogra, né, que é parente por afinidade. A lei prevê isso. Foi interessante comentar. É só para a gente dar uma leveza, assim, só para. Eu sei que isso vai ser caso de muita brincadeira por aí, né? Com certeza. Mas é só para a gente dar uma leveza aqui na conversa, só para dar uma descontraída. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome. Muito obrigada, Pai, por tua palavra, por tua mensagem, Senhor. Eu peço a Ti que esteja com essa pessoa que está orando comigo, Pai. Toque em sua saúde, toque em suas finanças, Pai. Toque em seu coração, Senhor. Toque em seu espírito, Pai. Purifique-a de tudo que não lhe pertence, Senhor. Eu peço a Ti por toda a minha parentela, por toda a parentela de meu esposo. Derrama a Tua unção sobre cada um deles, Pai. Manifeste o Teu poder na vida de cada um e traga todos para o seu caminho, Pai. Peço a Ti pelos nossos governantes, pelas nossas autoridades, que os Teus anjos estejam guiando cada um deles de acordo com a Tua vontade, Pai. Peço a Ti pelos Teus filhos, Pai. Por favor, nos capacite cada vez mais para proclamarmos o Teu Evangelho, Senhor. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Que Jesus Cristo esteja em seu coração e que Deus abençoe.